te adoramos neste lugar, nós bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar, queridos, vou deixar para orar no final a oração da fé. Você que está nos acompanhando pela internet, né, fica aí ligado que Jesus vai te tocar através da palavra, e Deus tem muito mais para fazer, amém? Queridos, vocês podem estar sentindo um pouco da falta do nosso pastor aqui, que nós acabamos costumando, né, todos os cultos ver eles aqui, mas eles não pôde estar aqui nessa noite, porque eles foram pregar numa igreja lá em Campinas, na igreja do pastor Wesley, né? Então eles estão fazendo a obra lá, amém? E nós estamos aqui para receber de Deus o que Deus tem para nós, amém? Você crê? Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor, querido. Recebe, Pai. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Queria compartilhar de maneira bem prática, específica mesmo, querido, nessa noite, a respeito de um tema que Deus tem mexido comigo nesses dias, que é tirando forças nas fraquezas. Nós precisamos entender, queridos, o que Deus quer de nós, tirando forças nas fraquezas. Mas como? Né? Por quê, queridos? Porque quando nós falamos de fraqueza, já assemelhamos a, sabe, a falta de alimento, né? Quando falamos de fraqueza, nós já detectamos que são falhas, fraquezas de uma pessoa, né? Fraqueza, queridos, é aquilo que vem muitas vezes para querer desanimar, para querer fazer nos parar. Mas como então encontrar força, queridos, nas fraquezas? Nós precisamos entender, queridos, que todos nós, todos, sem exceção, temos fraquezas. Nós temos fraquezas nas nossas vidas, porque não existe super crentes, não tem pessoas perfeitas, querido. O único que foi perfeito foi Jesus, mas ele viveu fraquezas. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus, queridos, teve fraqueza na sua carne, sim. Como homem, ele teve fraqueza. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, que ele precisou dormir, sim ou não? Jesus, queridos, 100% homem, 100% Deus, que é de nós? Mas, queridos, fraquezas nas nossas vidas faz parte, querido. Porque até um super-herói, que é conhecido como Superman, tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza do Superman? Kryptonita. O que ele fazia, querido? Ele não podia nem chegar perto. E nós, queridos, como cristãos, nós temos fraquezas, né? Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, mas o que nós precisamos entender? Que Deus quer nos tornar maiores que as nossas fraquezas. Deus quer nos tornar melhores do que as nossas fraquezas. Amém? Abra comigo então em 2 Coríntios 12. Vamos ler apenas 2 versículos para nós iniciar. Vamos vencer, queridos. Nós precisamos vencer essas fraquezas. Aleluias. Versículo 9 e o 10. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do apóstolo Paulo, um homem, queridos, que ouviu esta palavra diretamente de Deus. Tem algumas Bíblias que já vem esse versículo 9, está grifado em vermelho ali, porque é o próprio Deus que falou: a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida através das fraquezas. Mas parece, queridos, que Paulo entra, parece que um pouco na contradição. Por quê? Porque vou sentir prazer, querido, se nós precisamos entender aonde está a nossa fraqueza, aonde habita essa fraqueza na nossa vida aqui. Por que Paulo, ele traz e fala, queridos, palavras tão fortes, queridos? Porque a nossa fraqueza está na nossa carne. Nós, como seres humanos, todos temos fraqueza. Mas como que essas fraquezas podem ser aperfeiçoadas? Através de Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos matar, queridos, a nossa vontade, a nossa concupiscência, o nosso desejo, a nossa carne. Porque lá em Romanos 8, abra lá em Romanos 8, versículo 5. Olha o que diz aí, queridos. Nós temos que matar, queridos, a nossa carne. Mas nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer, que fraquezas são essas. E como que essas fraquezas vão ser fortalecidas. Como que nós vamos vencer e ter esse aperfeiçoamento, esse poder de Deus agindo em nós. Amém? Diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Queridos, viver na carne, nunca vamos agradar a Deus, porque é o contrário de uma vida, numa caminhada de fé, querido. Nós precisamos entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vamos ler mais um só, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo, queridos, ele fala dessa fraqueza que nós precisamos vencer, que nós precisamos romper com isso. Volta um pouquinho, Romanos 6:6. Romanos 6, versículo 6. Nós precisamos crucificar a nossa carne. Sabe como que nós matamos a nossa carne? Diga: jejuando, orando, lendo a palavra, perseverando. É assim, queridos, que nós vamos matando a nossa carne. É quando você paga esse preço mesmo. Você vai mortificando aquilo que te atrai, queridos. Aquilo que é de fato essa fraqueza, você vai matando. E essa fraqueza, nós vamos perceber que ela vai fortalecendo em Deus. Amém? Olha o que diz aí. Paulo dizendo: sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabe, queridos, você matar a sua carne é você crucificar todos os dias. É todos os dias entendendo que essas fraquezas nós vamos colocar na onde? Aos pés da cruz. Eu vou crucificar.
eu vou levar, deixar lá pregado lá na cruz, as minhas falhas, querido. É somente assim que nós vamos poder ter uma vida no Espírito. E aquilo que sair de nós, não vai sair da nossa vontade carnal, né? Nós não vamos ser na carne. Paulo, queridos, quando ele pregava, ali na igreja, vamos abrir ali em Coríntios de novo, volta lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, presta atenção como Paulo declarava, que ele crucificava todos os dias a sua carne. Todos os dias, para quê, queridos? Para que Cristo sobressaísse, aparecesse na sua vida, através do seu falar, através das suas atitudes. 2 Coríntios 13, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, versículo 3 e 4. Posto que buscai prova de que em mim, presta atenção, queridos, olha como são fortes as palavras de Paulo. Posto que buscai prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Sabe, queridos, quando nós matamos a nossa carne, quando nós não escondemos, queridos, a nossa fraqueza, mas você leva, traz luz, coloca na cruz, Deus vai te dando poder, querido. Sabe, Deus quer usar, e querido, sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Que Deus, Ele não esconde a fraqueza de ninguém, assim como de nós também, nós precisamos entender, que a nossa fraqueza, ela não deve estar oculta, a nossa fraqueza, ela não deve estar escondida, a nossa fraqueza tem que aparecer. Para quê? Para que esse poder seja aperfeiçoado na nossa vida. Sabe, é você não se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho, queridos, é o poder de Deus. O Evangelho que traz transformação, é a palavra que muda, é a palavra que levanta, é a palavra que liberta, é a palavra que alcança o perdido. Amém? E a Bíblia, queridos, ela é maravilhosa porque ela mostra pessoas, queridos, que tinham tudo para ser grandes fracassados, para ser grandes derrotados. E sabe o que Deus faz? Transforma todo fracasso em vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Deus transforma todo fracasso em vitória. Você entendeu? Deus, Ele transforma aquilo que parecia impossível. Deus, Ele transforma em bênção, em milagre, para que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso. E eu queria ver com você algum desses homens. O primeiro homem que eu queria citar, tem muitos, né? Eu podia começar de Gênesis a Apocalipse mesmo, mas eu queria falar de um homem, que é Gideão. Quantos conhecem Gideão? Gideão, quem foi Gideão? Gideão, ele foi um homem que recebeu um chamado de Deus tão lindo, querido. Só que aonde estava Gideão? Está lá em Juízes capítulo 6, né? Se você quiser deixar lá, nós só vamos ler Juízes 14 e 16. Onde que Gideão estava? Gideão estava escondido, mas Deus havia o chamado, e ele tinha algo dentro dele que ele se sentia o menor, o mais fraco. Ele se sentia, aqueles incapaz de fazer aquilo que Deus estava ordenando para ele. Abra lá, Juízes 6, capítulo 14. Capítulo 6, versículo 14. Aleluia.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Mais um. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha, Deus já tinha liberado uma palavra de poder na vida dele. Vai nessa tua força, homem. Vai nessa garra. Eu sou o que vai pelejar por você. Não tema. E aí Deus reúne um grande exército. Reúne lá muitos homens lá. Mas, não, se for tudo esse homem aí, vão glorificar o homem. Mas para saber que Deus está no negócio, Deus tirou todos. Os medrosos, os tímidos, né? Essa passagem tremenda que nós conhecemos. E ele foi para a guerra com quantos homens? 300. E venceu os midianitas. Sabe, queridos? Midianitas são aqueles, queridos, que é aquilo que se levanta contra a nossa carne. São os inimigos espirituais que quer colocar esse sentimento de derrota na nossa vida, de nós acharmos que nós não vamos conseguir. Mas Deus tem vitória para nós, queridos. Outro homem, queridos, conhecido muito pela sua força, Sansão. Sansão, o homem mais forte da Bíblia. O homem que com uma queixada de jumento, que derrubou mais de 1000 homens. Sansão, conhecido pela força. E foi derrotado porque teve fraqueza. Teve fraqueza. Qual era a fraqueza dele? Qual foi a fraqueza? Abra lá, em Juízes aí mesmo, 16. Vai lá para o capítulo 16 agora. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Quantos estão entendendo, diga amém. Tenha liberdade, querido. Se o Espírito está falando com você, glorifique, exalte, deixe o céu aberto, querido. Deixa o céu aberto para que Deus possa confirmar no seu coração aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Versículo 19. Diz assim: então Dalila, ó, uma fraqueza dele aí. Fraqueza. Dalila, o que ela fez? Cortou a sua força, né? Então, por quê? Porque ele não vigiou, ele não vigiou. Vamos ler. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Olha, queridos, uma mulher entrou na vida de um homem que era reconhecido por uma força tremenda. Um homem que era muito usado por Deus. Mas sabe o que ele fez, queridos? Diante dessa fraqueza, no momento onde ele estava ali cego, onde ele já estava ali muito cansado, desfalecido, ele faz uma oração a Deus. É naquele momento, na sua fraqueza. Vai lá para o versículo agora 28, vamos entender. 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Versículo 29. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas. Olha, queridos, comece a viajar na palavra, queridos. Comece a imaginar a cena. O homem já estava cego ali, já tinha perdido sua força. Ele já estava vivendo a sua fraqueza aqui agora. Mas olha a oração que ele faz. E, queridos, nós temos que aprender também a fazer, queridos. Me dá, queridos, dá, Deus. Lembra de mim, Senhor. Me dá força. E olha o que ele fez, querido.
e em que sustinha a casa, e fez força sobre ela com a mão direita em uma com a outra, e com a esquerda na outra. Versículo 30, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que matou na sua vida. Deus fez da fraqueza desse homem uma grande vitória. Ele conseguiu derrotar mais filisteus na sua morte do que na sua própria vida, né? E ele derrubou esse templo de Dagon, que era um templo pagão, né? Caindo ali a sua cabeça para mostrar que só Jesus Cristo é o cabeça mesmo. Só Deus tem olho e vê, que Deus tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve. E ele derrubou esse templo e matou os filisteus. Então nós precisamos matar, sabe? Destruir as nossas fraquezas, que senão elas vão acabar destruindo as nossas vidas. Amém? E por último, só queria citar mais um homem de Deus. Homem de Deus, mas também teve muitas mulheres. Homens são figura que nós usamos, mas homens e mulheres que tiveram grandes vitórias. Por último é Davi. Davi, que estava lá escondido, estava lá atrás das maiadas, cuidando das ovelhas, mas tinha um gigante que estava afrontando. Qual é o gigante que tem afrontado a sua vida hoje? Qual tem sido a Dalila que tem te afrontado? Qual tem sido os medianitas, sabe? Aquele gigante, ele só estava sendo gigante enquanto não se levantou um homem de Deus. Enquanto eles estavam ali recuados, o gigante ficava afrontando. É isso que o gigante faz hoje, né? Que vem nas nossas vidas. E Davi pequenininho, né? Foi de encontro com aquele gigante. Foi com o quê? Com pau, com pedra. E o gigante, só a espada do gigante já dava o tamanho de Davi, né? Vamos abrir um pouquinho rápido lá. 1 Samuel 17. Eu achei interessante, queria ler com vocês. 1 Samuel 17, 42. Dá tempo. 1 Samuel 17, 42. Aleluia. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas olham, nos acham fracos e vem o desprezo, né? E o gigante olhando para ele lá, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Vai lá para o versículo agora 48. Olha o que ele fez. Ele se levantou, falou: esse circunciso vai ver o negócio agora. No versículo 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, e este apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, olha, uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Mais uma grande história, queridos, que nós vemos Deus transformando em grande vitória, né? E é assim, queridos, que Deus faz conosco, faz a nossa vida, que nós não precisamos nos esconder. Davi, queridos, ele já tinha experiência com Deus. Davi, enquanto ele estava lá, ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso. E nós, queridos, no nosso secreto, qual tem sido o nosso secreto com Deus? Você tem
crucificado, colocado verdadeiramente as suas falhas diante de Deus e buscado essa força que vem dele. Sabe, é isso que nós, porque muitas vezes, queridos, nós nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa, nós nos sentimos impotentes diante de algumas situações, mas Deus, queridos, quer aperfeiçoar, quer trazer força. E Filipenses 4,13 diz assim, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode, queridos, todas as coisas, porque é Deus que vai te fortalecer. Ele que é a nossa fortaleza, como nós vemos na palavra de consagração, Ele é a nossa torre forte, queridos. Sabe, não tema, o Senhor tem para nós, queridos, todos os dias, né? Essa semana, queridos, ontem, quem teve na célula ontem? Falou sobre a segunda dimensão do amor, que é o cumprimento. O que é o cumprimento? É uma extensão de uma extremidade à outra. Deus, Ele já resolveu a primeira extremidade, é o que? O nosso passado. Deus, Ele já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor já apagou o nosso passado. E hoje, queridos, Ele é presente na nossa vida e tem um bom futuro para cada um de nós. Amém? Você crê, queridos, nisso? Deus tem um bom futuro para nossas vidas. Amém? Queria que vocês ficassem de pé. Eu vou ler mais dois capítulos aqui, mais 4 versículos. Aí eu encerro. 1 Coríntios. O louvor pode se posicionar aqui, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha aí no retro. De pé mesmo. Vamos se exercitar. Ficar de pé, dar uns glória. Primeira Coríntios 1, no capítulo 1, no verso 25. Agora eu quero ver você dar um glória aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Queridos, quando nós achamos que nós estamos fortes, nós estamos fracos. Quando nós achamos que temos, nós não temos, né? A matemática de Deus é o contrário. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual tem sido a sua luta, mas eu queria encerrar lá em Joel capítulo 3. Aleluia. Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 9, vou ler ali que é mais rápido. Joel capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Já achei aqui, vamos lá. Proclamai, receba essa palavra no seu coração, querido. Como o profeta estivesse falando diretamente com você nessa noite. Que você possa ser um guerreiro que vai se levantar, que através das suas fraquezas Deus vai te dar força hoje, para que você saia daqui desse lugar e tenha um final de semana abençoado, um mês abençoado, que você possa viver vitória. Receba de Deus: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Suscitai os valentes. Quantos valentes nós temos aqui hoje? Você é esse valente. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas rélias de arado e lanças das vossas rodadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte.
Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali, ó Senhor, fazei descer os teus valentes. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está maduro a seara. Lançai a foice, porque está maduro a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidão, multidão, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aleluia! Hoje é noite, queridos, e nós nos levantarmos. Levante, queridos, em fé, em ousadia nessa noite. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. Tire os olhos agora da sua fraqueza. Levante-se na força do Senhor nesta noite. O Senhor é contigo. O Senhor é por ti. O Senhor, que Ele está te levantando, está aperfeiçoando a sua fraqueza, está trazendo este poder. Tome uma decisão agora. Assuma a sua posição. Seja radical com a sua fraqueza, querido. Eu queria fazer um convite para você. Você que se sente fraco, você que se sente oprimido, você que tem passado por momentos difíceis e você ainda não tem recebido essa força, eu quero declarar esta palavra na sua vida. Que você possa aceitar esse Deus que vai te fortalecer. É esse Deus que está te escolhendo. Não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu. E Ele quer que nós viemos frutificar na sua presença. Enquanto o louvor vai ministrar, eu queria que você que se sente fraco, queridos, nessa noite, desse um passo de fé, renovando a sua aliança com Deus nessa noite, ou até mesmo se entregando. Eu não sei quanto tempo você tem buscado, quanto tempo você tem conhecido esse evangelho, queridos, mas que você lance fora agora todo o medo. O amor de Deus está tocando no seu coração e está lançando agora fora todo o medo. Tudo aquilo que estava paralisando a sua vida, caia por terra agora. Que você assume a sua identidade de filho, de guerreiro, e que o Senhor está te levantando para guerrear nesta noite, para te dar uma nova armadura, te revestir com essa nova armadura, te revestir com um novo homem, um homem cheio da ousadia. Eu vou prosseguir, cheguei até